E aí, meus queridos e queridas, hoje vamos dar início a mais um módulo, vamos tratar de um assunto extremamente importante na eletricidade, que é a parte de eletrodinâmica, um conteúdo que corriqueiramente está presente nos Enems e nos vestibulares. Em especial, o tópico de hoje é sobre o conceito de corrente elétrica, um conceito fundamental para que você possa entender todo o conteúdo que irá desenrolar ao longo do curso. Então, se você não é inscrito no canal, eu já peço que se inscreva, ative o sininho das notificações, curta a videoaula e compartilhe esse vídeo com aqueles outros colegas seus que estão lá, que vai fazer o Enem, que vai prestar vestibular e que você conhece e acha que ele precisa de um apoio educacional nesse sentido. Então, desde já eu agradeço a colaboração. Fique, assiste o vídeo e vamos rumo ao conhecimento. Muito bem, turma. Vamos então começar a nossa aula de eletrodinâmica e o tópico hoje é corrente elétrica. Inicialmente é fundamental vocês saberem o conceito, o que é a corrente elétrica. Aqui nós em especial vamos tratar da corrente elétrica nos sólidos, porque a corrente também pode fluir nos fluidos, pode mover-se nos fluidos, não é objeto de estudo da nossa aula aqui. Então vamos lá, para os sólidos. Nós podemos definir que a corrente elétrica nada mais é do que o movimento ordenado dos elétrons livres em virtude de uma diferença potencial. Então, observem que um condutor sólido e que apresente uma certa resistência, a corrente elétrica só flui se entre os extremos desse condutor tiver uma diferença potencial. Atentem-se, se o condutor tiver uma certa resistência. Depois a gente vai ver, quando a gente apresentar circuitos, que é possível você ter corrente elétrica num fio ideal, né, que não tem resistência, sem haver diferença de potencial entre dois pontos quaisquer do mesmo. Portanto, vamos entender isso. E, inicialmente eu tenho aí um condutor que, em virtude da agitação térmica, as moléculas, os elétrons livres do material, movem-se livremente e caoticamente, de maneira desordenada. Observe que o movimento desses elétrons não segue um padrão, é um movimento aleatório. O que acontece se eu estabeleço entre os extremos desse condutor uma diferença de potencial? Se eu coloco uma diferença de potencial, esses mesmos elétrons agora passam a ter um movimento quase que alinhado. Mas veja que agora todos eles se movem, neste exemplo aqui, para a direita de vocês. Nos livros didáticos é comum colocar essas setinhas todas paralelas, bem bonitinho. Na prática isso não acontece. Os elétrons apenas, o movimento resultante dos elétrons é uma única direção. Mas há elétrons que vão se mover em direções diferentes. Eu liguei aqui aos terminais de uma pilha, porque ela vai produzir uma diferença de potencial. A pilha tem um polo positivo, um polo negativo, isso gera uma diferença de potencial, fazendo com que esses elétrons se movam em direção ao polo positivo, já que o elétron tem uma carga negativa e, pela lei de Dufay, as cargas de sinais opostos se atraem. Vamos tratar de um circuito elétrico simples. O que é um circuito elétrico simples? Como o próprio nome diz, é aquele basicamente constituído por um gerador de corrente elétrica. Aqui eu coloquei uma pilha, poderia ser uma bateria, poderia ser a tomada da residência de vocês. Geralmente esse gerador a gente tem essa representação simbólica, dois traços paralelos de tamanhos diferentes, nos quais o menor traço representa o polo negativo e o maior traço representa o polo positivo. Isso é o meu gerador. Eu vou ter também fios condutores. Aqui nós vamos admitir que esses fios condutores sejam ideais. O que é um fio condutor ideal? É aquele cuja resistência é nula. Quando a gente tratar das leis de Ohm, a gente vai falar desse conceito de resistência. Eu vou precisar também de um dispositivo para abrir e fechar o circuito elétrico. Nós vamos chamar isso de chave interruptora. Quando você fecha o circuito, passa a circular aqui dentro uma corrente elétrica, os elétrons passam a ter um movimento ordenado, os elétrons livres, e vou precisar ter um receptor. Neste caso aqui eu coloquei uma lâmpada, que ao ser percorrido pela corrente elétrica, passa a emitir luz, a brilhar. Mas poderia ser um ferro, poderia ser um ventilador, qualquer dispositivo elétrico de sua residência. O sentido da corrente elétrica. Nós vamos ter dois sentidos para a corrente elétrica. Vamos falar um a um. Para isso, vamos imaginar o meu circuito elétrico simples. Aqui eu tenho o gerador, polo positivo, o maior traço.
polo negativo, o menor traço, o receptor e o fio condutor. Aqui eu estou simplificando mais ainda, não coloquei nem a chave interruptora, estou admitindo o circuito fechado. Pois bem, então vai surgir uma corrente elétrica. Sabe-se, pessoal, que no início do estudo de eletricidade, conhecia-se apenas os prótons, as cargas positivas, e admitiu-se então que elas tivessem um movimento dentro do circuito. Como é a carga positiva e pela lei de Dufay ela busca as cargas negativas, então aqui ela vai se mover do polo positivo para o polo negativo, usando uma linguagem mais correta. Ela iria do maior potencial para o menor potencial. Sentido chamado de sentido convencional, porque foi convencionado que os prótons se moviam. Hoje a gente sabe que os prótons, em virtude da força de interação forte, estão fortemente unidos aos nêutrons e fixos no núcleo do átomo. Difícil de quebrar essa ligação. Você consegue fazer isso através de um processo chamado de fissão nuclear, né, que tem lá nas usinas hidrelétricas, nas reações nucleares, ou nos aceleradores de partículas, cuja colisão entre duas partículas pode romper o núcleo de uma delas e aí você teria essa fissão. Mas na natureza o próton está fortemente unido ao nêutron, no núcleo, e portanto ele não se move. Quem se move são os elétrons. Então, se os elétrons vão se mover nesse circuito, eles vão sair do polo negativo do gerador e ir para o polo positivo. E esse é o que nós chamamos de sentido real. Pessoal, via de regra, nós vamos trabalhar somente com o sentido convencional. Seu livro didático ele trabalha no sentido convencional de corrente elétrica. O Enem vai cobrar sentido convencional. As questões de eletricidade e eletrodinâmica que vocês vão resolver aí, via de regra, em geral, todas elas estão com o sentido da corrente convencional. Isso porque o movimento do elétron ou o movimento do próton vai gerar o mesmo efeito. Então, se vai produzir o mesmo efeito, não há por que fazer essa mudança toda dos livros, né, que a gente tem aí. Só é uma questão de zelo na definição. A gente sabe que os elétrons se movem, mas os efeitos que o elétron que se move produz, um próton que se movesse produziria o mesmo efeito. Por isso que a gente continua usando o sentido convencional, o sentido de movimento dos prótons. A corrente elétrica, quando passa em um corpo, ela pode produzir alguns efeitos. Vamos discutir alguns deles. Primeiro, efeito térmico ou efeito Joule. O efeito térmico ou efeito Joule diz respeito ao aquecimento do corpo quando por ele passa uma corrente elétrica. Como exemplo, no nosso cotidiano, eu posso colocar o ferro de passar, o chuveiro elétrico, a chapinha que as meninas usam aí para esticar os cabelos. Aqui você tem essa... Eu chamava antigamente de torradeira, mas vocês mais modernos chamam de sanduicheira, né? Mais modernos aí, a sanduicheira. Então, todos esses aparelhos aqui, pessoal, brincadeiras à parte, todos esses aparelhos aqui, quando são percorridos por uma corrente elétrica, eles se aquecem. Eles têm uma resistência interna que o aquece. E esse aquecimento nós chamamos de efeito Joule ou efeito térmico. O segundo efeito, chamado de efeito luminoso, como o próprio nome diz, o corpo ou um condutor, quando é percorrido pela corrente elétrica, passa a emitir luz. Como, por exemplo, a lâmpada fluorescente, o sinal de trânsito, as placas de aviso lá que você vê na rua. Então, esses corpos, quando percorridos por corrente elétrica, passam a emitir luz. E a esse fenômeno nós chamamos de efeito luminoso. Um terceiro efeito, chamado de efeito magnético, o nome também já é indicativo, é passar a corrente elétrica por um corpo e fazer com que ele adquira propriedades magnéticas, mas isso nós vamos nos aprofundar mais lá em eletromagnetismo. Mas de cara só de lambuja aí para vocês, eu vou colocar duas situações práticas, que é, por exemplo, o guindaste que tem aqui um eletroímã, observe que esse guindaste está erguendo uma placa de ferro, né? Então aqui, esse objetozinho aqui, ele é um eletroímã, por ele passa uma corrente elétrica, ele adquire propriedades magnéticas, gruda-se nessa placa, e aí o guindaste pode mover para qualquer lugar. Um exemplo simplificado disso é que você pode fazer até em casa. Você pega um prego lá, um ferro, ele não tem propriedades magnéticas inicialmente, mas ele é chamado de uma substância ferromagnética. Depois a gente entende isso lá em eletromagnetismo. Você pega um gerador, que eu coloquei uma pilha, um fio condutor de cobre aqui, ó, e enrolei aqui, dei várias voltas em torno do prego. Quando eu ligo no outro extremo, uma corrente elétrica vai passar pelo fio,
vai organizar os ímãs elementares desse prego e ele passa a ter propriedades magnéticas. E a isso nós chamamos de efeito magnético. Se eu colocar próximo aqui de uns clipes, ele vai atrair esse clipe, certo? Um quarto efeito bem comum da corrente elétrica e muito ligado ao nosso dia a dia é o efeito fisiológico, que é a passagem de corrente elétrica por organismos vivos. E aí nós podemos ter algumas consequências. Quando você, por exemplo, sofre uma descarga elétrica, que nós popularmente chamamos de choque. Quais são os efeitos principais que essa corrente elétrica pode causar em seu organismo? Vamos lá. Primeiro, o efeito Joule, que é aquele aquecimento. Então, você pode ter queimaduras de pele. Segundo, ele pode causar uma disfunção dos órgãos internos, tais como promover taquicardia ou então fibrilação do músculo do miocárdio. Então, posso dizer que correntes com intensidade de 20 mA, isso em corrente contínua, pode causar contração e parada do miocárdio, se for, aliás, 10 mA se fosse corrente contínua. Corrente alternada, que a gente vai já ver o que é isso, 20 mA já pode causar parada do miocárdio, que vocês sabem é um músculo no coração responsável por fazer com que o coração pulse. Né? Se essa corrente chegar a 100 mA, ela pode causar uma fibrilação ventricular. Professor Chicão, o que é fibrilação ventricular? A fibrilação ventricular nada mais é do que o descompasso do batimento cardíaco, ou seja, o coração pode parar e voltar a bater em intervalos de tempo muito curtos, né? Causando um batimento descompassado, porque, via de regra, um ser humano normal tem um batimento em média de 85 batimentos cardíacos por minuto. Quando ocorre essa questão dessa fibrilação ventricular, então pode acontecer que haja um descompasso no batimento cardíaco. Mas você pode corrigir isso, que a mesma corrente elétrica que pode causar a fibrilação ventricular pode corrigir essa fibrilação. E para isso você usa um aparelho chamado de desfibrilador. O desfibrilador é um dispositivo que faz com que passe uma corrente elétrica pelo seu coração, uma corrente controlada e num tempo controlado, por isso que deve ser feita por um especialista. Essa corrente pode causar uma parada momentânea do seu coração, fazendo com que ele volte a funcionar no ritmo normal. Como assim, professor? Ele produz uma parada para voltar a funcionar? Sim. Vou tentar usar uma analogia. Quando você tem um aparelho de televisão, celular, computador, e de repente ele trava e não está querendo funcionar direito. Geralmente a gente faz o quê? Reinicia ele, né? Desliga e liga novamente. Esse desligar e ligar novamente pode fazer com que o seu aparelho eletrônico funcione normalmente. Assim também é o desfibrilador. Ele faz com que o nosso coração desligue ou reinicie. E nesse reinício, ele pode voltar com o batimento normal. A intensidade de corrente elétrica. Agora vamos quantificar a corrente elétrica que passa em um condutor. Corrente elétrica é o movimento ordenado das cargas elétricas. Intensidade de corrente elétrica é você quantificar ou dizer quanto de carga elétrica passa por uma seção reta de um condutor numa certa unidade de tempo. Agora nós vamos quantificar. Matematicamente a gente escreve assim, ó, intensidade é a quantidade de carga dividida pelo intervalo de tempo. Vamos colocar uma legenda aqui, essa quantidade de carga no sistema internacional é dada em coulomb, você já conhece. O intervalo de tempo é dado em segundos, você já conhece. E a corrente vai ser dada em coulomb por segundo, e isso recebe o nome de ampère, em homenagem a um físico francês, Ampère. Existem correntes baixas e para isso nós vamos usar aqueles submúltiplos que vocês já conhecem. Lembram dos submúltiplos da carga? O milli, o micro, o nano, o pico. Aqui também nós vamos utilizá-lo quando a corrente for pequena. Milli 10 a menos 3, micro 10 a menos 6, nano 10 a menos 9, pico 10 a menos 12. Beleza. Agora imagine o seguinte. Vamos então a algumas situações de aplicação dessa corrente elétrica. É ela que vai fazer com que o aparelho elétrico funcione. O seu ventilador funciona porque passa por ele uma corrente elétrica. Então, lembrando lá das aulas iniciais de eletrostática, a quantidade de carga de um corpo ela é quantizada e é dada como sendo o produto entre o número de partículas em excesso vezes a carga elementar. Essa carga elementar, pessoal, vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Vai aparecer aqui embaixo esse valor para você anotar aí. É uma constante. Indica a menor carga elétrica existente na natureza, a menor carga elétrica livre.
Porque existem cargas menores, como é o caso dos quarks, dos mésions, dos leptons, que são partículas menores do que o elétron, menores do que o próton. Mas aqui a gente está falando de partículas livres, partículas livres. Então, a carga elementar é a carga de um próton ou de um elétron. Se eu substituir essa expressão na anterior, fica corrente, número de partículas vezes a carga elementar dividido pelo tempo. Aplico a propriedade fundamental das proporções, mesmo por extremos. Resulta em corrente vezes o tempo igual ao número de partículas vezes a carga elementar. Ainda, se eu isolar a quantidade de carga na equação anterior, fica que meios por extremos, quantidade de carga é corrente vezes o tempo. Se eu construo o gráfico da corrente em função do tempo, eu estou admitindo uma corrente constante aqui. Então, observe que entre a corrente e o eixo do tempo, eu tenho uma certa área. E essa área, nesse caso aí, é formada por um retângulo de altura I e de base ΔT. Se eu calculo a área I, base vezes altura, base vezes altura seria ΔT vezes I. Oh, professor, mas ΔT vezes I é a quantidade de carga. Exatamente. Então, a gente diz que essa quantidade de carga é numericamente igual a essa área quando o gráfico relacionar corrente com o tempo no sistema internacional. Ampere segundo. Aí, quantidade de carga, você lê isso aqui assim. Quantidade de carga é numericamente igual à área. A área limitada pelo gráfico e o eixo dos tempos. E os tipos de corrente elétrica? São dois. Corrente contínua, como o próprio nome diz, é aquela que a corrente tem um único sentido de movimento e o mesmo valor de intensidade. Ou seja, não muda o valor nem o seu sentido de movimento. Principais geradores de corrente contínua do nosso cotidiano, nós temos as pilhas, as baterias, os dínamos. Dínamo, para quem não conhece, é esse dispositivo que é colocado na bicicleta para gerar uma corrente elétrica que vai lá para o farol iluminar. Quem é ciclista aí conhece muito bem isso aqui. Isso aqui é um gerador de corrente contínua, assim como a bateria do carro, a pilha, a bateria do celular e etc. Graficamente, a gente representa isso assim. Observe que a corrente elétrica ela é constante, não muda de direção nem sentido. Corrente em função do tempo. O outro tipo de corrente comum é a chamada corrente alternada. Essa está presente no nosso dia a dia. É a corrente elétrica residencial, que está nas casas, escolas, fábricas e etc. Produzida lá pelas hidrelétricas, pelas termoelétricas, pela energia eólica e etc. Graficamente, observe que essa corrente ela oscila entre um valor máximo e um valor mínimo. E observe que ora ela é positiva, ora é negativa. Positivo, negativo, positivo, negativo. É como se fosse assim, ó, a tomada da residência da casa da gente, o polo, ou a fase, como algumas pessoas chamam. Ora é positiva, ora é negativa. Positiva, negativa, positiva, negativa. Essa corrente ela é alternada numa frequência muito alta que o nosso olho não consegue perceber essa variação. Se você olhar para uma lâmpada, você não vai ver ela piscando. Por quê? Porque a frequência de alternância da corrente é de 60 Hz. O que quer dizer isso? 60 vezes em um segundo. Ela alterna entre positivo e negativo, 60 vezes a cada segundo. Isso é tão rápido que o nosso olho não consegue captar. Bom, era isso que nós tínhamos para essa aula teórica. Espero que vocês tenham compreendido essas definições, pois elas serão importantes no entendimento do decorrer do nosso curso. Um forte abraço a todos. Se não é inscrito no canal, se inscreva, não se esqueçam. Dá aquele like aí, por favor, para ajudar o nosso trabalho. Compartilhe com seu amigo, com seu irmão, com seu colega que está estudando para fazer o Enem. Um forte abraço.